A gente quer ser exaltado, a gente quer ser fortalecido, ser elogiado. E Deus, com toda a sua soberania, Ele não vê dessa forma. Deus não vê desse jeito. Quando homens levaram um enfermo paralítico a Jesus, que não dava para eles chegarem até Jesus, Jesus estava dentro da casa, e eles arrancaram o telhado daquela casa e desceu aquele homem paralítico por dentro da casa onde estava Jesus. E quando chegou ali, depois de todo aquele esforço, imagina carregar um homem, levar ele por cima da casa, arrancar o telhado daquela casa à força, e depois descer aquele homem nas costas. Imagina o esforço que os amigos daquele homem teve. Pensa, irmãos, como foi difícil carregar aquele homem, levar ele, arrancar o telhado, descer na frente de Jesus. E quando isso acontece, Jesus olha para aquele homem paralítico e fala: meu filho, seus pecados estão perdoados. E quando Jesus fala isso, imagina naquele tempo a frustração daqueles homens que arrancaram o telhado, levaram, carregaram, chegou ali, esperando Jesus falar, levanta e anda, esperando Jesus curar aquele homem. Jesus fala: vá, os seus pecados estão perdoados. Eu imagino que aqueles homens pensaram: do que adiantou? Do que adiantou tudo isso? Aqueles homens devem ter pensado: nós queríamos que esse homem saísse daqui andando. Você não é o rei, você não faz milagre. Imagina o pensamento daqueles homens naquele momento. E quando Jesus fala isso, os fariseus que estavam no meio, porque muita gente só vai para observar, para julgar, para condenar, eles disseram: esse homem está blasfemando. Eles disseram e pensaram que o que adiantou? Que poder é esse? Você vai falar que perdoou o pecado? E Jesus fala para eles: agora eu mostro que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E ele fala: levanta e anda, e aquele homem é curado naquele momento. Aquele momento ele recebe a cura. E eu imagino o espanto que ficou aqueles homens naquele momento. Eu imagino o que sentiu aqueles homens quando aquele homem que era paralítico levantou e andou. E a gente pensa: esse homem tem poder, esse homem tem poder. Mas Jesus só queria mostrar uma coisa: eu não vim aqui para curar a sua enfermidade. Às vezes eu não vim aqui para te dar vitória, te dar uma casa, um carro. Meu filho, eu vim para perdoar os seus pecados, para você morrer eternamente comigo. Eu vim perdoar você porque essa salvação é verdadeira. Eu vim para salvar a sua alma. O que adianta eu curar suas pernas e você levantar, se a sua alma ainda está condenada ao inferno? O que adianta eu te dar riqueza, casa, carro, e você ir para o inferno, e você sofrer uma tortura eterna? Então, naquele momento que Jesus olhou para aquele homem e disse: os seus pecados estão perdoados, Jesus queria dizer: agora você está salvo, agora você receberá o que eu prometi, agora o céu está de portas abertas para você. Glória. Meus irmãos, e é isso que Jesus veio fazer. Quando ele derramou o seu sangue naquela cruz, ele veio falar isso para vocês: eu perdoo o seu pecado, eu perdoo o seu pecado. Você que não era digno, você que não iria receber aquilo que Deus prometeu, pois já estávamos todos condenados. Jesus veio e disse: eu morri para te salvar, para perdoar os seus pecados, e você dá uma vida eterna, uma vida que não acaba, uma vida, irmãos, que não tem fim. Aleluia. Meus irmãos, e nesse momento Jesus mostra para a gente que quando ele desce, não para a festa, mas quando ele vai resgatar aquele homem, e quando ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Jesus estava explicando: eu sou o poder, eu tenho a força. Você não precisa de entrar naquele poço, você não precisa que as águas se movimentem para você ser curado, porque nesse momento eu estou te curando. Aquele homem não entendeu isso no primeiro momento.
Mas quando Jesus fala para ele: levanta, toma a sua esteira, toma a sua cama e anda, ali ele entende que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ali ele entende e mostra para a gente, irmãos, que a nossa fé é o que vai nos salvar. Glória. Meus Aleluia. irmãos, a gente olhar para aquele homem, para aquela situação, quando ele responde a Jesus e fala: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no poço. A gente entende, cadê os pais? Cadê a família daquele homem? Onde será que estava? Será que até a família dele não desistiu, os amigos, os irmãos não desistiu dele? E falou: esse homem é inválido, de que adianta esse homem para mim? Será que todos já não desistiram daquele homem? Porque ali não tinha ninguém, 38 anos, a água se movimentava, porque senão não tinha ninguém ali. A água se movimentava, porque senão ele não tinha dito: quando a água se movimenta, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Quando eu vou lá, outro entra, outro que consegue andar. Aí eu penso: o que esse homem estava fazendo ali? Se ele não conseguia andar, ele era paralítico. E sempre tinha uma pessoa que às vezes estava com um braço machucado, que às vezes tinha alguma enfermidade na pele, que às vezes tinha alguma outra enfermidade que atrapalhava a vida daquela pessoa. Ela conseguindo andar, certamente chegaria primeiro do que ele. E a gente entende, irmãos, que a nossa fé, independente da situação, ela pode nos salvar. Que Jesus Cristo, o nosso Senhor, venha a nosso socorro. E a gente olha aquela situação, aquele homem sabendo que ele não conseguiria chegar lá, aquele homem sabendo que ele não teria uma resposta, porque tinha pessoas que conseguiriam entrar primeiro do que ele. E ele, olhando aquela situação, não saía de lá, não arredava o pé daquele lugar. Às vezes a gente também se sente abandonado. Às vezes a gente se sente fraco e falho. Às vezes a gente perde a força e fala: como que eu vou conseguir? Todos me abandonaram. Eu não tenho um amigo que estende a mão para mim. Eu não tenho ninguém que venha ao meu socorro. E às vezes a gente fica numa situação difícil, querendo largar tudo, querendo ir embora, querendo deixar tudo, porque a gente sabe que a gente não vai ter jeito, não tem ninguém para nos ajudar, quem pode nos socorrer. Às vezes a gente não tem um irmão, uma família, um amigo que estende a mão. Às vezes a gente está rodeado de pessoas e o coração está com um vazio incurado, uma ferida que não pode ser curada e sangra. E esse sangramento traz um sofrimento sem fim, como aquela mulher que foi curada ao tocar Jesus Cristo. Aquela mulher sangrava sem parar, e quando ela encontrou o Senhor, foi diante dele, tocou ele e recebeu a vitória. Ela recebeu a cura, porque ela teve fé no Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o que a gente pode pensar: será que eu vou jogar tudo fora? Eu vou desistir, para mim já não tem jeito. E é nesse momento que a gente aprende que aquele homem, pela sua fé, pela fé no milagre, na vantagem, aquele homem deixa tudo que o fazia desanimar, tudo aquilo que fazia com que ele pudesse ficar prostrado. Aquele homem poderia ter desistido e se enveredado, e ir para a festa, acabado com a sua vida. Mas naquele momento, aquele homem falou: eu vou ficar aqui, porque é aqui que eu recebo a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, que às vezes a gente pensa em desistir, acha que tudo vai dar errado. Mas é aqui, diante da presença do Senhor, que vamos vencer. Aleluia. Glória a É Deus. aqui, diante da presença de Deus, que nós teremos a nossa resposta. Porque, irmãos, às vezes é a nossa fraqueza. A gente pensa em jogar tudo fora.
Mas a gente tem que entender algo. Aleluia. O Senhor trabalha no seu tempo. Era 38 anos de sofrimento, 38 anos de lágrimas, de tentativa e vontade de ser curado. Aleluia. Mas naquele momento, Jesus Cristo veio ao encontro daquele homem. E o que eu peço para vocês é paciência. Oh, Porque o mal e o pecado já foi vencido pelo nosso Senhor. E tenham fé e busca com vontade e coragem, porque Jesus Cristo vai fazer o que Ele prometeu. Jesus Cristo vai fazer aquilo que Ele veio fazer em nossa vida. Naquele momento, aquele homem abandonado, sem família, sem amigo, ele só precisava de um milagre. Ele só precisava do milagre. E ele não encontrava esse milagre. Ele sabia que ele provavelmente não receberia. Mas ele falou: eu vou ficar aqui, porque aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de vitória, é aqui que Deus age. aleluia. E quando já não tinha mais ninguém ao encontro dele, quando já não tinha mais ninguém, ele estava abandonado, aquele tanto de enfermo abandonado, jogado. Ele não tinha família ou amigos, todos o abandonaram, todos em festa, todos em curtição, todos em alegria, e ele sozinho, com a alma ferida, machucado. E naquele momento que Jesus Cristo vem do céu, e naquele momento que Jesus Cristo veio com poder, naquele momento Jesus vem fazer o que há. E a vontade de Deus era essa. Meu Deus. Que em meio quando você está abandonado, jogado, frustrado, pensando em desistir, é nesse momento que Jesus Cristo vem. É nesse momento que Jesus Cristo faz o milagre e salva. Aleluia. Nesse momento Jesus vem ao nosso encontro. Oh, glória. Naquele momento ele já não tinha mais ninguém. Naquele momento não tinha ninguém para o ajudar. E Jesus Cristo disse: levanta, pega a sua cama e anda. Aleluia. E a gente vê, irmãos, que aquele homem pegou a sua cama e andou. Aleluia. E Glória a andou. Deus. Naquele momento eu acredito que aconteceu um fuzuê, uma bagunça, porque todos queriam ser curados, e a palavra diz que o homem não sabia quem o havia curado, porque Jesus tinha se ausentado. Naquele momento a palavra diz que aquele homem teve um encontro novamente com Jesus Cristo. E a gente vê que esse homem, pelo caminho, era um dia de sábado, proibido trabalhar, proibido fazer tudo, porque o homem levava algumas leis ao pé da letra e outras ele não queria saber. O homem, com a dureza do seu coração, ele impedia aquele homem de fazer qualquer trabalho. Mas o homem que está com a esteira, irmão, o homem que está carregando uma cama, ele não veio de casa. O homem que está carregando um fardo, que está trabalhando, às vezes, viajando em algum lugar naquele tempo, ele não estava vindo de casa. Era noite de festa, ninguém levava carne, ninguém trabalhava. Era noite de santificação. E a gente entende que quando aquele homem estava carregando a esteira, ele dizia: eu fui curado, eu recebi a palavra de Deus, eu recebi o poder do Espírito Santo na minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Naquele tempo, irmãos, muitas pessoas ficaram iradas e xingaram e questionaram aquele homem, disseram para ele: por que você está carregando a sua cama? Nós não queremos saber do seu milagre, nós não queremos saber se você foi curado, eu quero saber o porquê que você está fazendo isso. E aquele homem diz: o homem que me curou disse: pega a sua cama e anda. E Jesus estava dizendo: eu não vou só fazer um milagre, eu vou mostrar para eles que você recebeu a vitória. Eu vou mostrar para todo mundo que você recebeu a Cristo. Aleluia. E a gente entende que Jesus agiu naquele momento. E a gente entende que aqueles que estavam abandonados, aquele homem estava abandonado, jogado.
aquele homem. Mas quando viram aquele homem receber o milagre de Deus, o toque do Senhor, eles ficaram irados. Eles ficaram revoltados e questionaram por que ele recebeu o milagre. Hoje é sábado, você não pode ser curado. Um homem enfermo há 38 anos. Um homem jogado há 38 anos, esquecido, rejeitado. E naquele momento ele recebe a cura, recebe o poder, recebe aí Jesus Cristo em sua vida. Aleluia. E muitos se levantaram como aquele homem. Mas, irmãos, quando Jesus fizer em nossa vida, quando a gente se sentir desanimado, fraco, vamos esperar e confiar no milagre do Senhor, porque Jesus Cristo vai fazer em nossas vidas aquilo que todo mundo desacredita, aquilo que ninguém pensa ser possível. Jesus Cristo fará por nós. Aleluia. Ele é o nosso Salvador, em quem nós colocamos a nossa confiança. Oh, glória. E quando Jesus se encontra novamente com aquele homem, Jesus, ao encontrar aquele homem, pergunta a ele: você crê no Filho do Homem? E aquele homem diz: quem é o Filho do Homem para que eu creia? Jesus respondeu: você já o tem visto. E aquele homem fala: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Aleluia. E Jesus fala com ele: paz, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus queria dizer com aquilo, irmãos? O que Jesus queria dizer com aquelas palavras? Quando ele fala com o homem: vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você, para que não aconteça algo pior do que você ficar 38 anos em uma cama, 38 anos abandonado. Jesus estava falando para ele: tenha uma vida correta, busque com vontade a presença do Espírito Santo, busque o Senhor Deus e obedecer os seus ensinamentos, para que não aconteça coisa pior com você. Jesus estava ensinando que ter uma morte sem Cristo é muito pior do que ser aleijado, do que faltar um braço, uma perna, do que faltar a presença do Senhor. Meu Deus. Jesus nos ensina a importância e o quão importante é o céu para nós. Jesus mostra o valor de estar com Deus eterno. Jesus mostra que estar com Deus é muito melhor do que ser curado. Jesus prova para nós que o pecado que nos separa da presença gloriosa de Deus é algo que é muito pior do que ter uma vida ruim nessa terra. E então, irmãos, vendo isso, entendendo que a nossa presença, a nossa vida na presença de Deus é muito melhor do que ter um milagre, do que ter as coisas acontecendo em nossa vida, a gente entende o quão forte e poderoso é a promessa que recebemos. Aleluia. E quando nós recebemos a promessa, foi mais ou menos assim: Jesus, depois de vir, fazer tudo o que tinha que ser feito, derramar o seu sangue por nós para salvar a nossa vida, nos dá a oportunidade de arrependimento todos os dias para estar com Ele. Ele virou para os seus discípulos e disse: eu irei para o meu Pai, e quando eu for, irei preparar um lugar,